Depois que Jesus adverte os discípulos que dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído, eles fazem duas perguntas: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? No Evangelho de São Mateus, que é esse mesmo relato, ainda tem mais uma outra pergunta, mas a resposta ainda é a mesma: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu. Então a preocupação de Cristo com o seu povo é só uma: haverá um espírito de engano muito forte, e aquele que não tiver cultivado o amor à verdade, aquele que não conheceu o que as Sagradas Escrituras abordam, o que a doutrina verdadeira da igreja, o seu autêntico magistério ensina, será muito fácil de ser ludibriado. Porque o anticristo e os anticristos que virão, porque 1 João 2 ele vai falar desses dois: existe o anticristo e os anticristos, que são as heresias que caminham, que são levantados pelos heresiarcas desde Judas, Ário, Nestório, Lutero. Depois no campo político, aqueles que perseguiram a igreja, Calles no México, Hitler e companhia afora, e Maduro, Nicarágua. Homens que fizeram esse papel do anticristo, mas existe a figura do anticristo que é para uma outra época, que os santos da igreja são comuns em falar que vai ser da raça judaica. E assim como Cristo está acima de todos os santos e os excede em virtude e graça, o anticristo vai ser pior do que tudo aquilo que já teve, vai exceder a todos na maldade, no pecado e na blasfêmia. Precisamos aprender a distinguir os sinais. Eu ouvi algo há algum tempo e tenho meditado sobre isso, que é aquilo que aconteceu em Portugal, do sol dançar no céu. Se fosse no nosso tempo hoje, poucas pessoas ou nenhuma teria o discernimento que é Deus se comunicando com o povo. A maioria ia ficar tirando foto, fazendo vídeo. Mas quem teria o entendimento espiritual de que é Deus falando? Por isso alguns defendem que a última aparição que houve da Santíssima Virgem foi em 1917 em Portugal, que tudo que vem depois é falso, que o ser humano ele já não tem estrutura espiritual, que aquela humanidade foi a última que tinha ainda, que tinha sobrado algo para compreender os sinais do céu. O que houve ali foi um sinal no céu. Depois aquela chuva, aquele manancial de chuva que foi derramado, e depois as pessoas com as suas vestes secas, automaticamente. Então isso foi um acontecimento registrado pelos jornais da época. Não é possível que mais de 50.000 pessoas falaram e viram a mesma coisa. Então houve uma manifestação. Isso está na história. Não precisa de fé. Isso está registrado por pessoas que acreditavam e por pessoas que não acreditavam em Deus, mas que estavam neste lugar. O espírito do engano, ele vem. E ele é como um cordeiro com vestes, com pele de ovelha, que engana e que seduz todo aquele que não está firmado na rocha, no alicerce que é Cristo. O tempo está próximo.
Não sigais essa gente. Depois de alertar contra os falsos cristos, ele vai falar das catástrofes naturais. O que é o terremoto? O que é a fome? É a terra que castiga o homem. A terra que é um lugar que você pisa e te dá solidez e estrutura. Essa terra, quando ela não está mais firme, com os tremores, basta o homem só esperar ser aterrado. O que é a fome? É a terra que não produz alimento, que diz não, que castiga o seu Senhor, que é o homem. A peste é um ataque no corpo também, que pode ou não, né? Mas na sua maioria das vezes, a sua origem foi também a natureza. Então Cristo vai falando disso. Mas assim como eu falava no retiro desse final de semana, né, a gente foi meditando esses versículos por versículos. Esses ataques, eles são todos no corpo e na mente. Tremores, fome, peste. Aí, os sinais serão vistos no céu. O que é isso? O ser humano, no final do tempo, ele não vai ter estrutura humana nem psicológica para combater o bom combate, para guardar a fé. É um povo que já não tem firmeza, que já não tem decisão, que leva e faz as coisas de Deus com negligência, que já não tem mais aquele espírito que tinha antigamente, que nada parava a pessoa, o homem, a mulher, de servir a Deus. Porque se ele tinha um compromisso com Deus, meu irmão, e aí você encontra isso na raça judaica, a firmeza que eles têm, um povo que vive em guerra e já se dispersou pelo mundo inteiro. Depois de 1948 começaram a voltar ali e constituir o Estado de Israel, mas algo que você vê neles é a firmeza, a fidelidade. Agora os gentios que somos nós, a chuva, o frio, tudo para a pessoa. O cansaço, a necessidade que tem de descansar. Então isso, colocado na balança diante do chamado de Deus, aquilo que Deus quer de você agora, isso é nada. Isso é bobeira, mas essas bobeiras já param hoje. E isso em todo lugar, com quem você conversa que está à frente, o questionamento é o mesmo daqueles que estão no serviço de Deus. A falta de fidelidade, a falta de compromisso com as coisas sagradas. Ninguém mais leva a sério. Ninguém mais quer não ter falha com o teu Deus, com o seu chamado. E tudo isso foi alertado. Quando eu olho para esses sinais de Deus, o primeiro, a sedução, como que eu respondo à sedução que há para estar por vir? Oração e conhecimento, me aprofundar. Porque se eu não conheço, qualquer proposta que vem eu aceito, mas quando eu conheço aquilo que é o pensamento de Deus e a sua doutrina, eu já não sou ludibriado tão facilmente. Eu já tenho uma base, eu já conheço Deus. E o segundo, pedir a graça de que o Senhor venha fortalecendo a nossa mente, a nossa razão, nos dando estrutura humana para aquilo que já está acontecendo conosco, para que o sentimento ele seja colocado aos nossos pés e a nossa razão submetida ao Espírito Santo possa nos dar a graça de uma caminhada em Deus,
que nada nos pare. Se eu não consigo ser fiel no pouco, Deus jamais me confiará mais. Se os talentos que Deus me deu e todos os talentos que Deus deu ao homem, eles só são colocados em prática através da fidelidade. Se você está num lugar, por mais talentoso que você esteja, mas você é relaxado, um dia você vai, 3 você falta, aí você volta de novo, aí você fica mais um mês sem ir, daqui a pouco você pode ser o maior dos maiores, meu irmão, que esse grupo ele não vai confiar em você uma missão, por quê? Porque você não transmite confiança, não transmite fidelidade. Esses ataques, esses rumores que abalam a estrutura humana tem que ser correspondida com o povo que deseja ser fiel nas pequenas coisas. Não é só quando eu vou brilhar, quando eu vou aparecer. Como o irmão dizia para mim, as pessoas só vêm aqui na comunidade quando é hora de trocar de fase, quando é a hora da missa ali, de mudar de... E aí, falando dos seus vocacionados, da sua comunidade de aliança. Então não adianta, não é isso. Não é essa a meta. Quando vai aparecer, quando tem bastante gente, quando tá lotado, aí eu quero vestir a camisa do movimento do pastoral, mas no ordinário, na escassez, onde é necessária a fidelidade ali no pouco, eu não encontro ninguém. Então alguma coisa está errada. Um exemplo pequeno para que a gente entenda que nos tempos finais só vai aguentar quem tiver estrutura humana, estrutura espiritual para ser fiel no pouco.